Palavra de vida para a sua vida. Deus não mostra o destino, mas garante estar com você durante o processo, durante a caminhada. Irmãos, quando Deus chamou Abraão, Deus não mostrou a terra para Abraão logo de início, mas garantiu que estaria com ele. Só depois de um tempo, de um longo tempo peregrinando, foi que Abraão conheceu a terra que Deus disse que daria a ele, e não só a ele, mas daria essa terra à descendência dele também. Só que o mais importante não é o destino, mas sim quem vai estar conosco na estrada fazendo companhia para a gente. Muitas vezes, Deus só nos permite ver o passo, o primeiro passo. A etapa seguinte vai acontecendo quando damos esse primeiro passo. Se Deus estiver conosco, não precisamos temer o que virá pela frente. Deus não mostrou o destino para Abraão, sabe por quê? Porque Deus queria exercitar a fé de Abraão. É tipo assim, está disposto a obedecer? Está disposto a obedecer sem ver? Sabe por quê? Porque quem caminha ao lado de Deus tem que estar disposto a caminhar também pela fé. Porque sem fé, a gente não consegue agradar a Deus. Olha só o que Jesus disse para os seus discípulos lá em Mateus capítulo 28, versículo de número 20, diz assim, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu, olha a promessa, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Deus, irmãos, quer que você saiba que Ele está ao seu lado. Ele não está ao seu lado esperando você cometer algum erro para que Ele possa apontar o dedo para você. Mas se isso acontecer, Ele não vai apontar o dedo, Ele vai estender a mão para você. Ele está ao seu lado para te ajudar, para que você não seja dominada pelo medo. Essa é a garantia que nós precisamos da presença de Jesus conosco até o final. Jesus é a nossa única garantia e certeza verdadeira diante de qualquer situação de incerteza quanto ao que está por vir, ok? Então, diante da situação difícil que você está enfrentando ou você vai enfrentar, a presença de Jesus já te basta e ela está com você. Então, receba a força e a proteção que emana de Jesus, da presença dele no barco da sua vida. Ore comigo. Amado Deus, eterno Pai, a garantia de que tua presença está conosco já é suficiente para caminharmos sem temer e sem olhar para trás. Nesse dia, eu sei que não vai faltar a tua força. Nesse dia, eu sei que não vai faltar o teu amparo sobre a vida de cada um, ó Pai querido, que está envolvido, ó Pai querido, com o reino de Deus. Garanta-nos, ó Deus querido, a tua presença, assim como Moisés disse que só precisava da sua presença para enfrentar o deserto, nós também só precisamos da tua presença para enfrentar esse deserto, em nome de Jesus. Palavra de vida para a sua vida, você tem um Pai. Irmãos, depois que Davi venceu o gigante Golias, Saul imediatamente fez questão de perguntar quem era o pai de Davi. Olha só a pergunta de Saul lá em 1 Samuel 17:5-8. E Saul prontamente perguntou a Davi: jovem, você é filho de quem? Ao que Davi acabou respondendo para Saul: sou filho de Jessé, teu servo, o belemita. E essa pergunta, irmãos, é interessante porque ela acontece depois que Davi vence o gigante Golias. Ela acontece depois que Davi obtém uma grande vitória. Com certeza, irmãos, Saul imaginou, se o filho luta assim, imagine o pai dele. Então fica a lição, nós temos um pai. Não mexe com ele, não mexe com ela, porque ele e ela têm um pai. Não estamos, irmãos, de maneira nenhuma, sozinhos, abandonados nessa terra. Nós
temos um Pai. Tem pessoas que gostam de apontar, aprontar, maltratar, perseguir os cristãos, mas fica o alerta: nós temos um Pai que guerreia nossas guerras. E um outro ponto dessa lição é que a vitória de Davi exaltava o pai dele também, porque assim como eu falei antes, é impossível não lembrar do pai de Davi diante dessa grande vitória. Alguém logo imagina que Davi venceu porque o pai dele ensinou ele a lutar. Por isso que Saul pergunta: quem é o teu pai? É por isso que nós vencemos. Por isso não desistimos e lutamos. Deus nos ensina a lutar. Ele tem a estratégia certa em todo tipo de batalha que estamos enfrentando ou que vamos enfrentar, e que as nossas vitórias apontem para o nosso Pai que está nos céus. Que tudo seja feito, irmãos, para a glória de Deus e não nossa. Tudo isso porque você tem um Pai. E ai daquele que tocar num filho e numa filha de Deus. Ore comigo nessa hora. Amado Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa propriedade que o céu nos deu de sermos filhos e filhas de Deus. A tua palavra diz que todos aqueles que receberam Jesus não são mais criatura, não são apenas feitura das suas mãos, mas são filhos e filhas de Deus. Pai querido, não existe um nome maior, não existe um título maior que podemos receber se não for essa, de filhos de Deus. Ai daquele que mexer com um filho de Deus. Que o Senhor, ó Deus, continue nos guardando e que a nossa comunhão de filho continue intacta para a glória de Deus. Que nada roube de nós essa comunhão que nós temos com o Senhor. Palavra de vida para a sua vida. Tem lugares que, se Deus não te tirar, você não vai querer sair. Preste bem atenção, irmãos. Ló era sobrinho de Abraão. Ló saiu através de um reboque do céu com cheiro de fumaça das cidades pecadoras ímpias de Sodoma e Gomorra. Os anjos de Deus chegaram em Sodoma para destruir a cidade de Sodoma, porque lá não havia nem sequer 10 justos. Os anjos tiveram que apressar Ló, mas ele estava demorando vagarosamente para sair da cidade. Os anjos arrastaram Ló e tiraram ele à força daquela cidade, que a cidade já estava condenada. Ló e a família tinham que sair. E quando eles estavam já fora da cidade, um anjo disse o seguinte: salva-te, escapa-te por tua vida e não olhe para trás e nem pare no meio de toda essa campina. Foge para o monte para que você não pereça, Ló e sua família. Na cidade de Sodoma estavam os amigos, os tesouros de Ló, os genros de Ló estavam naquela cidade. E aí, irmãos, o que aconteceu? A mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Ló, podemos entender que Ló saiu de Sodoma na última hora, foi salvo ainda com cheiro de fumaça, mas um pouquinho ele seria queimado naquela cidade. E eu aprendo que tem lugares que, se Deus não tirar a gente não vai querer sair. Que Deus te tire de todo lugar que te faz mal, que Deus te tire de todo caminho que não seja o caminho dele para a sua vida. Deus não só tira a gente de lugares, mas pessoas também que são má influência para a nossa vida também. Tem pessoas, irmãos, que sumiram da nossa vida de repente. Talvez seja Deus tirando para te livrar de má influência ou de amigos utilitários que só estão do nosso lado enquanto nós temos algo para oferecer. Então não se preocupe, porque para o seu bem, Deus vai tirar você de lugares e pessoas que você não tem força e não tem coragem para sair. Tudo isso porque Ele te ama demais para te deixar ir rumo às armadilhas da vida. Ore comigo nessa hora. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por essa rica oportunidade. Muito obrigado, Deus, que por nos amar, nos tira, Senhor, de lugares perigosos, de lugares
que vão nos fazer mal, vai enfermar, vai azedar nossa comunhão com o Senhor. E tem lugares, ó Deus, que a gente pode estar até correndo risco de vida. E o Senhor, ó Pai, com teu amor, com tua forte mão, vai lá e nos resgata. Obrigado por tudo, Senhor, e em tudo nós te damos glória. Se existe também alguém da nossa família que está correndo um sério perigo em lugares, ó Pai querido, que ele ou ela nunca deveriam ter ido ou estar, em nome de Jesus, tire, Pai querido, pela tua misericórdia, essa pessoa das garras do mal, em nome de Jesus. Palavra de vida para a sua vida, está perto, mas não está dentro. Irmãos, lá em 1 Reis, capítulo 21, a Bíblia narra a passagem sobre Nabote e a sua vinha. A Bíblia diz que o rei perverso, Acabe, queria a todo custo tomar posse da vinha do homem de Deus chamado Nabote. Nabote recusou logo de primeira, dizendo que a vinha não poderia ser negociada, porque era uma herança que ele recebeu dos seus pais. Irmãos, por isso que havia muita coisa envolvida naquela vinha. Ela tinha um valor sentimental por se tratar de uma herança que os pais de Nabote tinham dado, passado para ele, e a vinha também era o sustento de toda a família, e uma vinha bem cuidada é sustento para a vida toda. E a proposta que Acabe fez alegando que a vinha estava próxima ao palácio dele. Foi isso que Acabe disse: ó, está próximo ao meu palácio, você pode me negociar ela. E aí eu aprendo, irmãos, que a vinha estava próxima do palácio de Acabe, mas não estava dentro. E isso não dava o direito de Acabe querer tomar posse daquela vinha. O mesmo acontece conosco hoje. Nós estamos perto, mas não estamos dentro. Pastor, o que você quer dizer com isso? Nós estamos inseridos numa sociedade, mas não estamos dentro, não fazemos parte dela. Nós somos peregrinos e forasteiros em terra estranha, como diz a Bíblia. Estamos aqui, mas não somos daqui. Nós somos da terra que emana leite e mel. Nós somos cidadãos do céu. Então não negocie a tua salvação, não negocie seus valores em Cristo. Olha o que está escrito lá no Evangelho, que segundo escreveu João no capítulo 15, versículo 19. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, porque vocês são do mundo. Mas como vocês não são do mundo, pelo contrário, dele eu escolhi vocês, por isso que o mundo odeia vocês. O mundo, irmãos, só ama quem segue a conduta, a cultura dele e é semelhante a ele. Então, não venda a sua vinha, não venda a sua comunhão com Deus para agradar o mundo, porque você não pertence a ele. Você não é desse mundo. Você é cidadão e cidadã do reino dos céus. E os Acabes vão fazer de tudo para roubar a sua herança. Só que maior é Deus na sua vida, maior é Deus na vida da sua família. Ore comigo nessa hora. Amado Deus, eterno Pai, graças te dou, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer. E nesse momento, Deus amado, em nome de Jesus, sustenta o teu filho, tua filha, sustenta, Pai, o teu povo, para que nós não venhamos negociar os valores que o Senhor implantou dentro do nosso coração, que são valores que nos levam, ó Pai, para o centro da tua vontade e nos faz, ó Pai querido, triunfar sobre as adversidades da vida. Em nome de Jesus, Pai, eu repreendo todo Acabe que quer roubar, negociar, levar, tomar os bens do Senhor na vida do teu povo. Em nome de Jesus, valores não se negociam, valores não estão à venda, valores são valores. E os seus valores estão inseridos em nossos corações para a glória de Deus. Palavra de vida para a sua vida, você ainda tem voz para clamar. Irmãos, em Lucas 17:11,
A Bíblia diz que Jesus entrou na cidade dos leprosos e imediatamente um grupo de leprosos começaram a clamar a Jesus através de uma corrente de oração, para que Jesus os curasse daquela lepra. Apesar de só um voltar para agradecer, todos foram curados e todos clamaram a Jesus. Eles não tinham, irmãos, saúde, mas tinham voz para clamar a Jesus. E as partes do corpo mais afetadas pela lepra eram os olhos, as mãos, as orelhas, os pés. E nós não sabemos em qual estágio a lepra tinha afetado a saúde física daqueles homens, mas uma coisa eles ainda tinham: voz para clamar. Eles vão usar o que tem, que é a voz, para conseguir aquilo que eles não têm mais, que é a saúde. Eles vão usar a voz para conquistar a saúde. Eu não sei o estágio que você chegou diante desse problema, ou como está a sua vida, a sua casa. Você pode não ter o que você mais precisa nesse momento, mas você ainda tem voz para clamar e ministrar que todo mal vai embora em nome de Jesus. Olha só o que está escrito lá em Lucas 18:1. E Jesus contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar e sempre e nunca e jamais desistir. Irmãos, a oração é um dever de todos nós. Ore sem desistir. Há poder na oração de um filho, de uma filha de Deus. Mesmo que você não esteja sentindo vontade nenhuma de orar, ore sem vontade mesmo, porque o desejo e a vontade vai vir na hora que você estiver orando. Vai ter hora que você vai dobrar os joelhos sem vontade de orar, e aí você depois não vai querer mais se levantar de tanta presença de Deus inundando o teu coração. E por falar em oração, vamos fazer uma corrente de oração aqui. Nós vamos conquistar através da oração, porque aquilo que se conquista através da oração, a glória não é minha, a glória não é nossa, a glória é do Senhor. Porque o nome já está dizendo, é oração. Oração quer dizer que a gente contou com Deus para conquistar, para vencer, para receber força. Então, em nome de Jesus, ore comigo nessa hora. Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado por ainda termos a ferramenta da oração. Alguns de nós, Senhor, estão passando por lutas e privações, mas ainda temos a ferramenta da oração. Enquanto tivermos a ferramenta da oração, nenhum mal será maior do que a tua presença na nossa vida. Enquanto tivermos a ferramenta da oração, ainda, Pai querido, podemos conquistar aquilo que não temos através daquilo que nós temos, que é a oração.